voltamos. Continue revendo o programa sobre câncer de mama em comemoração à Semana Mundial da Saúde. O processo foi rápido, porque depois de descoberto, já fui encaminhada para Barretos, o trato em Barretos. E com 20 dias depois do diagnóstico, eu já estava operada, fiz a mastectomia total. Tive que tirar o músculo grande dorsal das costas. Eu fiz uma cirurgia, depois eu fiz 8 sessões de quimioterapia, que são muito sofridas, a gente passa muito mal, mas passa. E depois eu fiz 37 radioterapias. E depois disso, durante 5 anos, eu tomei uma medicação que era bloqueadora de hormônio, porque o meu tumor captava estrógeno. Então eu tive que continuar fazendo isso por 5 anos. Agora, esse ano, já faz 9 anos que tudo isso começou. Sofri muito durante meu tratamento, o pós-operatório doloroso, triste, muito porque eu fiquei longe Durante meu tratamento, eu fiquei na casa dos meus pais, que são em Minas, por ser mais perto de Barretos. Aí meu filho teve que ficar aqui por causa da escola, então eu acho que a parte mais difícil foi essa, porque na hora eu queria ele junto comigo, porque passa 1001 coisas na cabeça da gente, e eu queria aquele instante que ele estivesse comigo. Mas o primeiro dia que ele foi me visitar, eu gritava tanto, muita dor, e ele ficou com medo de chegar perto de mim. Aí isso me desestruturou inteira. A partir daquele dia eu pedi, pelo amor de Deus, para todo mundo deixar ele perto de mim. Porque ele era meu esteio, não queria que ele ficasse longe de mim. Lá em casa todo mundo é muito animado, ninguém se abateu, eu procurei levar a coisa da melhor forma, que uma grande preocupação que eu tinha é que meus filhos não eram adultos ainda, eram adolescentes, e eu não queria passar para eles nenhum tipo de preocupação. Porque a gente já tinha tido experiências ruins com câncer. Minha mãe tinha falecido de câncer, meu avô, mas foram situações completamente diferentes. Então eu procurei levar a coisa o mais normal possível. Como eu tenho muitas irmãs, então minha casa era sempre cheia de gente e tudo animado, e a gente conseguiu passar bem por isso. No tratamento cirúrgico do câncer de mama, a mulher pode tirar parte da mama ou a mama inteira. Esse procedimento, chamado de mastectomia, pode levar a uma outra situação, o linfedema. O linfedema é o inchaço do membro do mesmo lado de onde foi retirada a mama. Se esse líquido que está nesse membro, nesse braço, não for drenado, ele pode causar uma infecção. Por isso, a fisioterapia atua nesse momento. A fisioterapeuta Lígia Vicentini vai mostrar pra gente como é o tratamento do linfedema com a drenagem linfática. Vamos lá? A Lígia está fazendo aqui agora uma demonstração na Célia de como deve ser a drenagem linfática no pós-cirúrgico de mastectomia, da retirada da mama ou de parte dela. Lígia, conta pra gente que tipo de técnica que pode ser utilizada dentro da drenagem linfática. Bom, a drenagem linfática, é feita para drenar o excesso de líquido que está no braço da paciente. Então, primeiro a gente vai fazer a abertura dos gânglios linfáticos para poder ter a liberação desse líquido. Só nessa região a gente pode fazer essa abertura? Não, a gente pode fazer essa abertura aqui na axila, aqui na parte do externo, no meio do tórax, do tórax, ou drenar para o lado contralateral, para o outro lado da paciente. Na outra axila. Na outra axila. O braço também pode ficar em várias posições, vai depender da limitação de movimento da paciente. Se estiver muito inchado, ela às vezes não consegue fazer. Tem com muita dor ainda, que tem muito edema, muito inchaço, então eles não conseguem colocar o braço dessa forma. Então a gente pede para a paciente apoiar, soltar o peso do braço no ombro da terapeuta e a gente começa a fazer a drenagem. Então a gente drena sempre da mão para o ombro, levando todo o excesso de líquido, aqui no caso dela, para a axila. Sempre nesse sentido? Sempre nesse sentido, fazendo movimentos rítmicos, leves e de bombeamento do líquido. Esse bombeamento não pode ser muito forte, também não pode ser muito fraco? Não, também não. Tem que ser rítmico, leve e que consiga carregar todo esse líquido. O paciente relata muita dor quando vem fazer? De início, os pacientes têm bastante dor, principalmente no pós-operatório. Aquelas pacientes que têm
muito edema ou linfedema, tem mais dor. E toda paciente que faz a cirurgia de retirada ou parcialmente ou totalmente da mama pode ou deve fazer esse tratamento? Toda paciente deve fazer esse tratamento, que é a drenagem linfática, com indicação médica. Então, o médico faz o pedido. Todo paciente deve procurar uma clínica com fisioterapeuta especializado para realizar a drenagem linfática. E quanto tempo tem a duração de uma sessão como essa, por exemplo? Uma sessão dura aproximadamente uns 40 minutos, dependendo aí do nível de edema, da quantidade de líquido. Assim que ela acabou de operar, no dia seguinte ela pode fazer ou tem restrições de tempo? Não, a drenagem pode ser imediata, já após a mastectomia. O ideal é que essa paciente, nos primeiros dias, faça diariamente esse tratamento e depois vai espaçando. Aí começa a fazer 1 ou 2 vezes por semana, depois fazendo uma manutenção, mas sempre no decorrer de toda a vida. Meu nome é Maria do Carmo e eu gostaria de fazer uma pergunta e que eu tenho muita curiosidade já há muito tempo em saber a resposta. O que significa o Outubro Rosa na campanha contra o câncer de mama? Maria do Carmo, é um prazer responder a sua pergunta. Na verdade, eu creio que seja uma indagação de muitas pessoas por aí. Então, Outubro Rosa remete à cor rosa por uma manifestação de uma paciente num movimento isolado, né, de angústia das suas inquietações por estar com câncer de mama. Então, ela busca uma parceria com a comunidade e ela é atendida. Então, na verdade, começa essa movimentação. Hoje ela é mundial, começa nos Estados Unidos, hoje ela é mundial, como uma forma de chamar a atenção para o caráter preventivo. Então, na verdade, Outubro Rosa deveria ser todos os dias da nossa vida, como uma forma de estarmos prevenindo essa doença, que é totalmente, né, possível de fazer um trabalho de prevenção, evitando tantos danos à mulher, à família, enfim, o quanto que seria muito mais interessante que a gente se observasse mais atentamente, prevenindo o câncer de mama. Junte-se a nós numa campanha permanente para essa luta. E a paciente também, ela costuma usar aquelas luvas compressivas, tipo faixas elásticas, ou é só esse tipo de tratamento já serve, já dá, funciona? É indicado também aquelas luvas compressivas. Não para todo mundo? Não para todo mundo, mas para quem tem dor no braço, que relata edema no membro, né, do lado da mastectomia, é interessante que use. Quais as recomendações que podem ser feitas para essa paciente quanto a esse membro no uso em casa, no dia a dia? É interessante que essa paciente não tenha nenhum tipo de machucado, de trauma, picada de inseto, que ela não tire a cutícula, não carregue muito peso no membro. Tentar sempre contrabalancear com o outro membro que não tem. Com o outro, não é muito correto também usar bolsa muito pesada nesse ombro, sempre do outro lado, né? Evitar queimadura, picada de inseto, uma série de coisas, porque esse membro ele vai estar com o sistema imunológico dele um pouco debilitado, porque como retirou os gânglios linfáticos, então não tem drenagem de líquido, então é mais fácil de ocorrer uma infecção, uma inflamação. Olá, eu sou Ana Paula, ela é Beatriz, nós somos do 7º período de fisioterapia e hoje a fisiodica é sobre linfedema. Aí vai algumas dicas para você que tem ou já teve linfedema. Nunca ferir a pressão ou tomar injeção no braço acometido pela cirurgia. Evitar utilizar anéis, pulseiras e relógios nesse braço. Sempre que for se deitar, não se deitar do lado também que foi a cirurgia. Pelo menos 2 vezes por dia, fazer este exercício para evitar o inchaço. Com o braço elevado. E nós somos alunas do 7º período de fisioterapia e essa foi a nossa fisiodica de hoje. Até logo!
Aí, em casa ela pode fazer algum tipo de exercício ou é legal que ela faça essa drenagem e os exercícios só na clínica? A drenagem na clínica, mas em casa é sempre interessante que ela movimente esse braço, deixe o braço elevado, mesmo assim após a cirurgia também, imediatamente após, que essa paciente já fique com o braço um pouco elevado, né, com a mão acima do ombro, para já ir ocorrendo essa drenagem normalmente. Tá, ela não tem que ter muitas restrições. Alguns cuidados ela pode levar a uma vida normal. Alguns cuidados, tendo esses cuidados, essa paciente consegue ter uma vida normal. Tá, ô Célia, conta pra gente, você sempre fez a drenagem? Sempre. Você sempre notou uma melhora no quadro? Quando eu não faço, eu sinto que meu braço fica com edema. Você usa a luva compressiva ou não precisa? Às vezes eu uso. Quando está mais assim, muito calor ou quando eu vou fazer uma viagem longa de avião, alguma coisa, o médico recomenda que utilize. E dá conforto pra gente, você fica mais segura com aquela luva. Tá, e você sente alguma dor quando faz a drenagem ou não? Não. É relaxante. É. Não dá para ficar tranquila aqui até por horas. Dá. Ok, obrigada. Obrigada, Lígia. Obrigada, Célia. No próximo bloco, você não pode perder como é o acompanhamento psicológico da paciente com câncer de mama. A gente volta já.